Amigos da Landstormer, é com imenso prazer que eu trago para vocês um bate-papo que eu tive com um grande amigo, Márcio Noronha, um dos primeiros analistas técnicos que o nosso país teve e que tem uma história de vida muito interessante. Ele operou no mercado, ficou multimilionário, perdeu todo esse dinheiro, depois de um tempo voltou ao mercado e conseguiu se recuperar utilizando as ferramentas de análise técnica. Então eu deixo com vocês essa entrevista que traz uma história muito interessante. Até mais. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa da Landstormer, que hoje recebe um convidado ilustre aqui nas instalações da nossa escola em São Paulo, que é o meu amigo Márcio Noronha, grande mestre, amigo, precursor da análise técnica no Brasil, provavelmente aí uma das pessoas no mundo com maior experiência de mercado. Já são quantos anos, né, Márcio? Já são muitos anos. Meio século. Então, eu tenho hoje a oportunidade, de conversar com o Márcio, e vocês também, pois não é a todo momento que nós podemos estar em contato com uma pessoa que tem uma experiência tão vasta de mercado e um conhecimento tão grande. E eu já inicio essa palestra, fazendo um agradecimento público aqui, pois os primeiros passos que eu dei no mercado, eu fui ajudado pelo Márcio. Eu fiz um treinamento com o Márcio que me abriu muito a mente, que me mostrou um caminho muito interessante de mercado e que, sem dúvida alguma, foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida, porque a partir daquele momento as coisas começaram a fazer sentido no mercado. Obviamente que ao longo do tempo eu desenvolvi um método próprio, mas com certeza aquele primeiro treinamento com uma visão de alguém muito experiente, uma visão da análise técnica aplicada na prática, me ajudou muito. Então já deixo nesse primeiro momento esse agradecimento. Márcio, tu estás agora lançando um livro, faz pouco tempo, e o título desse livro é Só Isso. É só isso. Na verdade, ele tem uma exclamação e uma interrogação, porque foi uma dúvida que me ocorreu. Eu não quis ser pretensioso de considerar que aquilo basta isso, mas também achei que talvez pudesse ser só isso, que aquilo seria o suficiente para alguém, para o leitor começar a operar e ganhar dinheiro de forma sistemática no mercado. Bom, então desvendamos uma das dúvidas em relação ao título, Então é só isso, com esse ponto de exclamação e o ponto de interrogação. É uma dúvida e uma possível afirmação. É verdade, porque, quer dizer, na verdade, lá no fundo, eu acho que é mais do que suficiente o que está ali para uma pessoa operar o mercado de uma forma correta, de fazer. O livro permite que você faça uma leitura correta do mercado, o livro te orienta desde o começo. O livro tem um meio, o livro tem um final, quer dizer, é um livro que tem princípio, meio e fim. É um livro que você, sendo totalmente analfabeto com relação à análise técnica, ele vai te alfabetizar. Não requer que você tenha um conhecimento maior para poder entender a leitura do livro, Eu brinco, mas a verdade é que qualquer pessoa que consegue ler uma revista como a Veja e entender os artigos da Veja, tem discernimento para entender esse livro, mesmo sendo totalmente ignorante em análise técnica. Eu tive uma preocupação muito grande de fazer um livro extremamente coloquial, assim, passo a passo mesmo. O livro é cheio, é repleto de exercícios, de uma forma... Ele vai num crescendo gradual. Enfim, eu sou um pouco suspeito, para ficar falando sobre o livro que eu escrevi, mas eu posso dizer assim que eu me senti totalmente realizado
quando eu terminei de escrever esse livro. Quer dizer, o meu objetivo, quando eu já venho dando cursos, não é de hoje, desde 2000 mais ou menos, eu praticamente venho dando um curso por mês, e um curso longo, um curso de 20 horas, um curso de fim de semana, e que requer a minha presença, não só para ministrar o curso, mas também que na apostila não tem todo o conhecimento que eu consigo transmitir ao longo desse curso. E esse livro foi justamente porque eu já estou ficando velho, quer dizer, eu já estou chegando aí nos 70 anos. Já, isso? Não, eu espero ainda viver muito, mas eu não sei se eu ainda pretendo dar muitos cursos, né? Quer dizer, o meu curso é longo, eu fico cansado. Então, o que eu quis fazer com esse livro, na verdade, foi transformar aquele curso presencial num curso que dispensasse a minha presença. Então, o curso presencial tinha uma apostila com 100 páginas. Esse livro tem 3 vezes mais, tem 300 páginas. Essas 200 páginas a mais foi tudo que eu aprendi com os alunos, não é? Foram todas as dúvidas que foram surgindo ao longo desses 10 anos, de questões que eram apresentadas e que não eram bem explicadas ou não eram bem entendidas, e que eu procurei dirimi-las todas, transformar esse livro assim, para o cara ler o livro e realmente, quando terminar, restarem nenhuma dúvida ou pouquíssimas dúvidas. Entendeu? Então foi um livro que eu escrevi realmente com muito carinho, com muita dedicação. Não foi um livro, por exemplo, quando eu escrevi meu primeiro livro, um dia eu sentei e vou escrever um livro. E demorei 2 anos para escrever um livro. Esse livro não foi escrito dessa forma. Esse livro demorou 10 anos sendo escrito, porque ele não foi inicialmente projetado. Ele foi um livro que ele aconteceu. Ele foi uma consequência de uma vida educacional e operacional. Então, esse livro realmente, eu considero esse livro, assim, eu sou suspeito. Né? Um livro muito didático, porque ele foi construído a partir da experiência dos alunos. É tudo de bom. Trocando em miúdos, eu gostaria muito, no início da minha vida bursátil, de eu ter topado com alguma coisa parecida. Entendeu? A minha vida, na verdade, foi muito diferente. Eu tive que correr muito atrás. Na década de 60, quando eu comecei a trabalhar no mercado, você não tinha nenhuma literatura em português. E meu inglês também não era nada especial também para eu poder... Então, foi difícil, eu não tinha nenhum curso de análise técnica. Na verdade, eu nem sabia que existia análise técnica na década de 60. Eu só ouvia falar, eu trabalhava numa corretora onde tinha um departamento de pesquisa que fazia análise fundamentalista. Eu só fui ouvir realmente falar em análise técnica muitos anos depois, na década de 80, depois de eu já ter passado por vários percalços e sucessos e insucessos ao longo da minha vida. Só em 1984, na verdade, que eu tive a feliz oportunidade de conhecer um rapaz. Nessa época eu tinha uma corretora, eu era sócio de uma corretora chamada Ação, e naquela época os clientes ainda tinham vez. Quer dizer, naquela época o cliente ainda tinha nas corretoras uma sala para os clientes ficarem, que tinham monitores, tinha sofá, cadeira, telefone, passava garçom para servir um cafezinho, uma água, e ali tinha telefone, porque dali o cara ligava para a mesa de operações e transmitia sua ordem. Ficava... E nessa corretora tinha lá um indivíduo, um inglês chamado Peter Gillingham, que era um rapaz que ficava lá todos os dias, chegava lá na hora que o pregão começava, ficava até o final do pregão lá. Um monte de gráficos, de papel de gráfico, tudo gorduroso, entendeu? Mas todo mundo ia embora na hora do almoço e ele ficava lá anotando num caderno cotações e não fazia uma operação. Tomava um cafezinho, tomava água, ficava lá, falava mal português. E um dia eu tive a curiosidade de saber quem era ele, né? Aí, conversando com ele,
Ele vai daqui, vai dali, começou a me mostrar os gráficos, aquilo tudo gorduroso, mas estavam lá os gráficos. Aí me contou a história. Gráfico. Não, papel, gráfico feito à mão. Aí me contou a história, que ele tinha vindo da Inglaterra, que ele era analista, que ele tinha vindo para o Brasil tentar a sorte aqui, ele era solteiro, mas devido à dificuldade da língua, dificuldade da análise técnica, na década de 80, nenhuma empresa contratava um analista técnico. Então ele estava desempregado, largado, morando por favor tinha um conhecido, um rapaz que vendia bebida para as corretoras, uísque importado para nego dar de presente, e esse cara tinha uma academia na cidade e deixava o Peter dormir na academia, lá num quartinho lá da academia, o Peter. Então o cara estava maltratado, né? Estava maltratado. E conversando com ele me disse um dia: olha, Márcio, se você quiser ganhar dinheiro no mercado, você tem que ler a minha Bíblia, o meu livro de cabeceira. E eu perguntei para ele qual era o livro. Aí ele me disse: olha, o livro se chama Timing, a New Strategy of Daily Stock Market Timing for Maximum Profit. Quando ele me falou o título do livro, eu quase caí da cadeira, um troço enorme. Eu digo: como é que é? Bom, enfim. E aí eu tratei de providenciar esse livro, para eu ler o livro. Não foi um livro fácil de encontrar, porque não é um livro que vende nas livrarias. O livro do Granville é vendido que nem os meus livros, que nem os seus livros. Só que ele não tem site. Quer dizer, nós ainda temos um site. Ele nem tem. Você tem que descobrir o telefone da casa do cara para poder comprar o livro dele. Bem, eu pedi a um amigo que na época estava indo para os Estados Unidos, e ele, não sei como, o cara quis me fazer a gentileza, o cara se virou, ele teve muito trabalho e me voltou com o livro do Granville. Quando ele chegou com o livro do Granville, que eu fui olhar o livro, que eu fui olhar a primeira página, eu não entendia nada, o inglês era um inglês técnico e tal. Aí eu pedi ao Peter, que estava largado, desempregado, falei: Peter, tem uma missão para você, tem um negocinho aqui para você arrumar um troco. Ele falou: o que é? Eu falei: eu vou comprar um gravadorzinho e umas fitinhas, vou te dar o livro, você grava a tradução do livro, faz a tradução do livro para mim, e eu te pago um X. Pô, ele ficou feliz, pegou aquilo e pá, em 2 semanas o cara me entregou umas 15 fitinhas, com o livro traduzido. Lá fui eu para casa, feliz, para começar a ler o livro, quer dizer, ler. Cara, quando eu botei a primeira fita, o português do cara era mais difícil de entender do que fazer a tradução do livro. Aí eu resolvi eu mesmo traduzir o livro. Eu me lembro que na época eu comprei 2 mega dicionários dessa grossura. Um Michaelis e um outro, esqueci o nome do outro, mas um muito conhecido também. E comecei ali, eu mesmo. E esse foi o primeiro contato com a análise técnica? Esse foi o primeiro contato com a análise técnica. Dali que começou tudo, entendeu? Quer dizer, então, aí eu comecei, depois de 6 meses eu consegui ter o livro traduzido com o auxílio dele, porque aí eu mesmo fui traduzindo, mas as dúvidas aí eu conseguia me entender com ele para esclarecer as dúvidas, e a partir daí começou o lance da análise técnica. Mas antes desse primeiro contato com a análise técnica, como é que tu operava? Como é que... Cara, olha, assim, eu operava como a maioria das pessoas, acho que a maioria das pessoas opera. Na verdade, eu vou contar um pouco da minha vida. Eu comecei a trabalhar em 1965 numa corretora, onde eu trabalhava numa mesa de open market, que era, o meu trabalho era ficar no telefone, ligando para outras corretoras, bancos, etc., tentando comprar e vender títulos da dívida pública. Naquela época eram ORTNs. Então, se eu, por exemplo, sabia que o Banco X estava querendo comprar o vencimento Y, que ele não tinha, mas eu sabia que o outro banco tinha, eu ia lá, abria preço para comprar desse e fazia a intermediação. Tipo market maker. E fazia um spread, entendeu? E ganhava o spread. Comprava por 10, vendia por 10 de 1. 10 de 10. Aí ganhava esses 10 centavos. Então eu fazia isso. Tinha nada a ver com bolsa. Mas eu comecei... Só que isso era o início do Open Market. Porque o Open Market
aqui no Brasil, ele começou em 64, com a Revolução Militar. Até antes de 64, o Brasil já tinha várias vezes emitido títulos públicos e todas as vezes declarou moratória. Quer dizer, todas as vezes não pagou a dívida pública. Então, desde a época do Império, né? Desde a época do Império. Então, o Brasil não tinha credibilidade. Os títulos da dívida pública brasileira não tinham mercado, não tinham credibilidade. Além do que, em 64, tinha inflação. Então, os militares, o governo militar resolveu restabelecer a dívida pública, criou as ORTNs, que tinham cláusula de resgate por correção monetária mais juros ou uma opção de correção cambial mais juros. Você podia optar. Se a correção do dólar fosse maior, você escolhia o resgate pelo dólar. Se a correção monetária fosse maior, você escolhia a correção monetária. Então, eu fazia isso. Naquela época, as corretoras pagavam para os seus assessores, assessor de cliente, uma comissão de 25% sobre o volume da corretagem que os clientes daquele assessor deixassem na corretora. Então, como não tinha uma prática estabelecida, lá na corretora ficou acordado que eu ganharia 25% da diferença dos spreads que eu obtivesse, quer dizer, comprava 10, vendia 10 e 20, essa diferença de 20 centavos, 5 centavos eram meus. Só que, como era uma coisa incipiente, ninguém tinha noção da dimensão que aqueles 25% poderiam se transformar. Posso dizer para você o seguinte, que com 3 meses de trabalho, isso eu tinha recém saído da faculdade, numa época que não tinha estágio, você não fazia estágio, as empresas não ofereciam estágio. Com 3 meses de trabalho, eu já ganhava mais do que um carro por mês. Você imagina, um rapaz de 25 anos, que 6 meses atrás recebia mesada no fim de semana para poder sair. 6 meses depois, eu ganhava mais do que um carro por mês. Aí comecei a ganhar muito dinheiro. Os spreads deviam ser altos naquela época. Nem eram altos, é que o volume era gigante. O spread, era o mercado iniciando. Era o mercado iniciando, mas as operações eram feitas com bancos. Então você trocava compulsório de um banco, 20, 30 milhões. Ganhava 10 centavos, no final a operação dava 100 mil. Que não era nada no volume, mas eu tinha 25%. Bom, o que aconteceu? A sala onde eu operava era no mesmo recinto onde era a sala das operações de bolsa, aonde naquela época as ordens eram transmitidas por um telefone de magneto. Você tinha um magneto que você tinha que dar a corda. Você dava a corda, o cara lá no pregão atendia, aí você passava a ordem para ele, ele respondia para você, e uma vez que a ordem era fechada, você recebia tipo uma fita perfurada, tipo um telex, que vinha perfurada com a confirmação das ordens. E aquilo tudo se passava no mesmo ambiente onde eu ficava. E o dono da corretora frequentava muito aquela sala. Aquilo ali era o coração da corretora. Toda hora ele entrava lá e, me vendo ganhando dinheiro, ele vivia dizendo para mim: pô, Márcio, você devia comprar umas ações. Eu disse: doutor Marcelo, eu não entendo nada disso. Não, mas compra, tá tudo, eu vou te ajudando, está tudo muito barato. Então, bom, chegou uma hora que eu estava ganhando tanto dinheiro, disse: vou começar a comprar as ações. E comecei a comprar as ações, comprava ações à vista, comprava o que ele me mandava comprar, Belgo Mineira, Petrobras, Vale, Loja Americana, Que Bom. Eram os papéis da época. Estrela era uma blue chipata, era um papel de altíssima liquidez, enfim. E comecei a comprar. E fui comprando. E o mercado estava iniciando um ciclo de alta que se prolongou até 1971. Quando foi, eu posso não estar sendo preciso na data, não sei se foi 67 ou 68, onde eu já estava ficando com um patrimônio considerável, a Bolsa do Rio de Janeiro instituiu o mercado a termo. Quer dizer, a primeira forma de alavancagem do mercado brasileiro. Então, nesse episódio do mercado a termo, você precisava botar uma margem de 20% sobre aquilo que você comprasse a termo. Ou seja,
de um dia para o outro, eu fiquei 5 vezes, eu fiquei com uma capacidade de compra 5 vezes maior do que a que eu tinha na véspera. E eu era ousado, tinha 26 anos, morava com meus pais, enfim, eu não tinha nada a perder, né? Como quando a gente começou, eu não tinha nada a perder. Aí eu comecei a fazer termo. Cara, eu fazia termo e vinha tudo pela direita. E eu ganhava, quanto mais eu ganhava... Começou a alavancar 5 vezes os ganhos. Lógico, e quanto mais eu ganhava, mais aumentava. Era uma progressão geométrica. Era em progressão geométrica. Ao longo desses anos, até 1971, em alguns momentos o mercado sofreu correções. E nas vezes que sofreu correções, então normalmente eu fazia operações a termo de 60 dias. Então, fazia operação, 60 dias liquidava. Aí, às vezes estava com prejuízo. Eu dobrava a operação e jogava 60 dias para frente. E aí, como o mercado era de alta, o mercado se encarregava de consertar o meu erro e eu ainda ganhava mais do que eu inicialmente... Era só uma correção intermediária dentro da tendência de alta. Mas aconteceu que algumas vezes eu tive que fazer isso uma segunda vez. Quer dizer, comprei, chegou no vencimento, estava perdendo. Dobrei, joguei para frente. Chegou lá, estava perdendo. Dobrei de novo, aí ganhei. Ou seja, eu fiz 2 rolagens. E assim foi o máximo que aconteceu e nunca, depois de ter feito uma segunda rolagem, eu perdi dinheiro. Todas as vezes eu corri, não era para o abraço, era para o engolfamento. Porque era bater, era tirar dinheiro de bala de criança, né? Bom, enfim, e alavancada ainda tivesse um resultado extraordinário. Então, e aí foi no crescente, e as minhas operações crescendo na mesma proporção. Até que chegou junho de 1971, que foi o topo do mercado, e obviamente o topo, quer dizer, onde eu estava operando no maior nível possível. Aí, em junho de 71, meus termos, para agosto, chegou em agosto, eu estava perdendo. Só para a gente ter uma ideia, qual é que era o teu patrimônio estimado na época? Olha, na época, no auge, né, que foi em junho, eu cheguei a ter mais ou menos 8 milhões de dólares naquela época. Isso então, para a moeda de hoje, pela inflação do dólar e tal, pode ficar por uns 10. Uns 100 milhões, daria uns 100 milhões de dólares, né? Mais ou menos. Seria esse o valor. Em valores de hoje. Por isso que surgiu aquele título, o Midas do Rio de Janeiro. Mas o Midas, ele surgiu ao longo desses 6 anos. Porque eu não fiquei só no mercado de ações, eu me aventurei em outros mercados e também fui muito bem sucedido na época em outros mercados, principalmente no mercado de arte. Eu me envolvi, por exemplo, eu não sei se é o caso, eu posso ficar falando aqui. Não, fica à vontade. Eu me envolvi, por exemplo, numa operação. Uma vez eu fui a um leilão, o meu primeiro leilão. Eu fui assistir um leilão de arte, com um amigo meu que me convidou para assistir um leilão de arte. Aí, nunca tinha ido a um leilão de arte, não entendia absolutamente nada de arte. Aí fui ao leilão, aí fiquei lá sentado lá na frente com esse meu amigo, tal, e estou vendo o leilão correndo, os caras lançando e tal, e eu achei aquilo uma coisa, estava uma noite agradável. No final do leilão, o leiloeiro, que era um cara chamado Hernani, que era o principal leiloeiro que tinha no Rio, ele disse, olha, agora nós temos um quadro extra-catálogo de um pintor francês chamado Félix Labisse, que vai ser leiloado aqui no final do pregão. E aí ele fala assim, aqui está presente o Dr. Gilberto Chateaubriand. O Gilberto Chateaubriand é filho do Assis Chateaubriand e é o maior colecionador de arte do Brasil. A maior coleção particular de arte do Brasil é do Gilberto Chateaubriand, que é o cara que mais realmente conhece a arte brasileira. E aí ele perguntou lá para o Gilberto, e o Gilberto estava sentado lá, o senhor não tem um quadro desse, doutor Gilberto? Aí o Gilberto fez sinal que sim. E aí o cara disse que o quadro valia 25 mil dólares, segundo o Anuário Internacional do Maia. O Maia
é um anuário de leilões internacionais, que todo ano é editado, onde ele mostra todos os quadros que foram negociados nos leilões, o preço, as características do tipo de pintura, se é óleo, se é guache, se é sobre tela, se é sobre... Enfim. E é uma referência, Aí começaram a lançar o quadro, começaram a dar preço, e eu estou fazendo conta de dólar. De repente, o cara disse que o quadro valia $25 mil, de repente, quando estava em $10 mil, ele quase bateu. Ele fez, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Quando ele ia dar 3, alguém lançou 10.500, o valor em real, na moeda da época, que correspondia a mais $500. Aí eu disse, pô, esse troço tá barato. Aí está longe dos 25. Aí eu fiquei meio... não pelo quadro em si, porque eu não entendia nada, mas pelo negócio, né? Pelo lance de comprar barato, uma coisa que valia caro. Eu acabei meio que mordido por uma mosca. E, cara, quando chegou 12.500, o equivalente, eu lancei 13 mil. O equivalente a $13 mil. E, cara, o cara dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Fiquei feliz a beça. Levou o quadro. Achei que tinha arrebentado. Eu comprei o quadro pela metade do preço, né? Nessa época, quer dizer, eu tinha uma Mercedes, eu tinha duas, mas eu tinha uma que era uma Mercedes esportiva, que eu tinha ido com esse carro para lá. Aí quando acabou o leilão, sei lá, quanto que é, tal, está aqui o cheque, pego o quadro, joguei na minha Mercedes e fui para casa. Já levei o quadro, já paguei, já fui embora. Bom, passa uma semana, 2 semanas, eu estou no escritório trabalhando, de repente me liga um amigo, Márcio, lê a coluna do Zósimo. Aí eu vou, pego a coluna do Zósimo, aí está escrito assim, os gravatas largas, acho que era o título da chamada. Naquela época, a moda, as gravatas, umas gravatas largas. Eu ia comprar as minhas em Paris. Eu saía daqui, ia para Londres. Quarta-feira, voltava domingo. Eu ia fazer minhas compras. Eu comprava gravata em Londres, em Paris. E eu usava aquelas gravatas largas. Eu tinha gravata larga, entrou num leilão e comprou um quadro do Félix Labice por $16 mil. E segundo o Anuário Internacional de Preços do Maia, esse quadro vale $7 mil. Cara, tirou uma onda. Eu me senti um retardado. Eu disse, que babaca, que otário, né? Eu disse, que otário. Mas eu fiquei na minha, bom cabrito não berra. Por uma dessas contingências do destino, esse Hernani, leiloeiro, ele ia inaugurar, ele tinha alugado na Praia do Flamengo, uma daquelas mansões que ainda tem algumas, essa inclusive ainda está lá, para inaugurar o Palácio dos Leilões. Ia ser o Palácio dos Leilões. Eu peguei, não falei nada, saí de casa, fui às livrarias, à carta do tal Anuário Internacional do Maia. E, cara, era um livro difícil, fui em várias livrarias e não encontrava em nenhuma. Mas alguém me disse, olha, vai na livraria Cosmos, na Rua do Rosário, que os caras lá tem muito negócio de arte, livros sobre obra de arte. Bem, fui lá, e lá eu encontrei o raio do livro. Tinha o livro, comprei o livro, e era verdade. O livro valia, um quadro daquele tipo, com aquelas características, valia $7 mil. O leiloeiro te passou a perna. Eu fiquei louco. Bom, o que eu fiz? Eu disse, pô, eu vou dar uma ferrada nesses caras. Peguei o tal do anuário, botei debaixo do meu braço, descobri o endereço do escritório do Hernani, que era ali do lado do fórum, na cidade, lá no Rio de Janeiro. Fui para o escritório dele, sem avisar, cheguei lá, a secretária dele me recebeu. Falei, não, eu queria falar com o Hernani. Quem é? Eu falei, Márcio Noronha. Ele me chamou, ele me recebeu. Eu falei, Hernani, está vendo esse livro aqui? Você falou na frente de 300 pessoas que eu estava comprando um quadro que, segundo o Anuário Internacional, valia $25 mil. Olha quanto é que vale aqui. 7 mil. Eu não quero fazer nenhuma confusão. Eu gostei muito do quadro e eu quero ficar com o quadro.
mas eu quero ser ressarcido nos $6.000 a mais que eu paguei, porque vocês me lesaram e eu fui na onda de vocês. Mas eu não quero ficar sem o quadro, eu não queria passar um atestado. O quadro eu quero. Aí ele, pô, mas como? Eu falei, olha, é o seguinte, você não vai inaugurar o teu Palácio dos Leilões? Você não me conhece, mas você vai me conhecer a semana que vem, quando eu pegar meia página do Jornal do Brasil e vou contar essa história que foi testemunhada por 300 pessoas do que como foi que eu comprei esse quadro. Na hora, ele pegou o telefone, o dono da galeria que teve o leilão chamava Franco Terra Nova, era uma galeria que chamava Petit Galerie, ali na rua Barão da Torre, lá em Ipanema, ligou para o cara, eles se acertaram, ele já me deu $3.000 ali em moeda brasileira, e dali eu já saí para o escritório do cara. Aí cheguei no escritório do cara, esse cara me enrolou, disse que não tinha, que eu, nos próximos leilões, à medida que eu fosse comprando quadro, então na comissão dele ele ia batendo, quer dizer, eu ia ter que gastar 100 mil para receber, para ganhar os meus 3 mil que ele devia, mas eu fiquei na minha, também não adianta, essas horas não adianta brigar. Fiquei quieto. Mas quando eu fui lá na Cosmos, o cara que me atendeu era o filho do dono da livraria, que era um cara que estava começando a ser marchand. E esse cara, eu fiquei amigo dele. E eu falei para ele, ô Norberto, não tem nada que a gente possa fazer, assim, não existe nenhum pintor brasileiro que já esteja morto, que tenha uma obra pequena, mas que, porra, que seja valiosa, que a gente possa dar uma puxada de preço, pode dar uma secada no mercado e fazer o preço subir. Ele falou, tem um tal de Ismael Neri, ele falou para mim, tem um tal de Ismael Neri. Eu falei, é mesmo? E a gente consegue comprar esses quadros? Quantos quadros? Ele disse, olha, óleo não tem mais que 100. Eu falei, é mesmo? É. Eu falei, e aí, você sabe quem vende? Ele disse, tem um crítico de arte chamado Antônio Bento, que escreveu a biografia dele, que é amigo dele, e ele tem 8 quadros, ele está afim de vender, mas com a condição de que quem comprar tem que escrever, tem que editar a biografia. Eu falei, vamos lá conversar com o cara. O cara morava no Horto Florestal. Eu estou falando, será que não está atrapalhando? Não. Depois você corta. Depois a gente edita alguma coisa, mas está ótimo. Mas você... Aí fui lá e tal, aí o preço. O cara queria, sei lá, $35 mil ou $40 mil por quadro, uma coisa assim. No final, acertei com ele, levei os quadros por $33 mil cada quadro. Paguei para ele 8 vezes $33 mil, levei os quadros e o compromisso de editar o livro que eu já providenciei para fazer no dia seguinte. E esse cara, esse marchand, continuou na luta. Passou um tempo, ele falou, olha, a mulher dele, que é uma Lígia Neri, que é uma escritora e poetisa, não sei o quê, tem mais 8 e está querendo vender também. Aí, vamos lá. Aí me levou, ela morava em Botafogo, fui lá na casa do apartamento dela em Botafogo e tal, tinha mais 8, eu comprei mais 8. Fiquei com 16. Pois, ele me arranjou mais dois, que eu não me lembro de quem foi, comprei mais 2, fiquei com 18, e aí... aí teve um episódio, aquele cara da galeria, que não me pagou, o primeiro leilão que ele fez, eu fui e gastei $3 mil no leilão. E falei para ele no final, Franco, estou enrolado, não trouxe meu cheque, posso levar meus quadros para casa? Ele falou, pode. Aí botei os quadros no meu carro, no dia seguinte falei para ele, estamos quites, você não me deve um tostão. E ficou assim. Bom, passou um tempo, eu estava no mercado comprando Ismael Neri. Aí um dia a secretária dele me procura, se chamava Silvia. Mas, o Franco está querendo vender o Ismael Neri dele, você quer comprar? Eu falei, claro, quero comprar. Mas quanto ele quer? Ele quer 50 mil. Eu falei, olha... Qual é que era a estratégia? Era ir comprando porque... Até secar. Entendi. Você vai continuar, você vai ver a estratégia qual foi. Bom, aí consegui. Aí o cara queria $50 mil no quadro. Eu falei, olha, está fora do meu preço, eu não pago isso, mas eu pago $33 mil, que é o que eu estou pagando. Aí ela riu e desligou. Passa meia hora, ela liga de novo. Você paga hoje? Eu falei, pago agora. Vem aqui que eu dou em dinheiro. Aí ela trouxe o quadro, eu mandei pegar o dinheiro no banco, paguei, fiquei com 19 quadros.
Nesse meio tempo, eu já tinha ficado amigo do Zósimo Barroso do Amaral, da vida noturna. Eu ia para as noites, boate, ele era colunista, aí eu convidava ele para sentar na minha mesa, quem pagava a conta era eu, quer dizer, ficou uma amizade. Não que ele dependesse de pagar a conta, mas fiquei amigo dele. Aí, um dia eu falei para ele, Zósimo, vou te contar uma história que você não vai acreditar. Ele falou, o que foi? Cara, vendi hoje uns maionese por $110 mil. Falou, não diga. Eu falei, pô, digo, verdade. Mas, e não pedi sigilo, não pedi nada. Passou uma semana, saiu uma nota na coluna dele que um quadro de maionese tinha sido vendido por $110 mil. Cara, na semana, você não vai acreditar, mas isso é facilmente comprovável. Eu acredito, já estou imaginando o que vai acontecer. Teve um leilão de arte em São Paulo e tinha um quadro dos Maionelli, que foi a estrela do leilão, e teve uma disputa entre uma mulher de uma família Job, que é uma grande, que era na época muito poderosa, construtores em São Paulo, e uma outra pessoa, e o quadro foi vendido por $230 mil. Foi o quadro ficou mais caro do que um Portinari, que na época o recordista brasileiro era um Portinari que tinha sido vendido por $220 mil. O quadro foi 200. Então, na manchete, na página do meio, aquela página dupla, fizeram uma matéria sobre esse leilão. E eu tinha 19. Como é que foi abrir esse jornal? Não, abri a revista, foi um prazer, assim que eu não posso dizer. Mas o que aconteceu foi o seguinte, isso foi uma das coisas. Será que a gente pode fazer uma analogia disso com o mercado de ações? Difícil. De uma certa forma. De uma certa forma até pode. O problema é ter o recurso para poder secar a oferta. Porque no meu caso, o preço sobe por ausência de oferta. Quer dizer, se você vai comprar uma ação com o objetivo de secar, você tem que ter grana para secar mesmo, porque senão você não vai conseguir. Ali era bem mais fácil, mas a ideia vale para qualquer mercado, né? O preço sobe por escassez, né? Bem, então, aí esse Norberto, foi um cara muito importante na minha vida, vamos dizer assim, de arte, porque ele descobriu que tinha um livro editado nos Estados Unidos pela aquela Helena Rubinstein, que era uma de cosméticos, que era uma mulher milionária, e que foi a mecenas do Portinari quando ele foi pintar o mural lá da ONU, o Guerra e Paz. E quando ele ficou lá, ele pintava o mural, mas ele também pintava quadros. E esses quadros foram vendidos para amigos colecionadores da Helena Rubinstein. E anos depois, uma editora americana chamada Rockwell editou um livro da coleção do Portinari, que foi pintada nos Estados Unidos e dizia o nome do colecionador. Aí esse meu amigo me mostrou o livro, eu falei, começa a escrever para esses caras todos aí. E vamos ver se a gente consegue comprar esses quadros. Cara, eu consegui comprar 3 quadros do Nelson Rockefeller, da Fundação Rockefeller. Eu comprei 3 quadros, 3 Portinaris por $50 mil, os 3. Fui buscar numa fazenda dele na Venezuela, que estavam lá na Venezuela. Consegui comprar 3 quadros daquele maestro suíço, Isaac Rubinstein, que morava na Suíça. Eu também comprei 3 Portinaris, também por $50 mil. Um deles eu vendi, um casamento na roça, por $90 mil. Os outros 5, tudo quadro de 1 metro por, sei lá, 60, quadros gigantes, tudo década de 40, assim, o creme do colecionador, fica tudo pendurado na janela, na parede, em frente à minha cama. Eu tinha um quarto grande, uma casa grande, em frente à minha parede. Aí, eu descobri que tinha um embaixador. Isso em paralelo às atividades de bolsa. Aí eu descobri que tinha um embaixador chamado Josias Carneiro Leão, que tinha sido cônsul do Brasil na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Pintores modernos tais como Vaman, Miró, Léger, Kandinsky, Utrilo, Vieira da Silva,
enfim, Paul Klee, toda essa turma é dessa geração. E nessa época, durante a Segunda Guerra Mundial, esses quadros, eu comprei uma coleção desse cara de 11 quadros desses pintores. Paguei $1 milhão pela coleção do cara. Mas esses 11 quadros, o expertise que o cara me deu, era o recibo da compra dele na galeria de Londres. O cara comprou por 2.000 libras, 3.000 libras, ou seja, para mim, ele estava vendendo para mim, ele estava fazendo um negócio maravilhoso. Quer dizer, é bem verdade que já tinham se passado, ele comprou isso durante a Segunda Guerra Mundial, e a gente está falando de 1969, 70, já tinham se passado quase 30 anos. Mas o cara investiu $20 mil e me vendeu por $1 milhão. E hoje, nenhum desses custa menos de $1 milhão. Não, nenhum desses custa menos que $10 milhões. Nenhum desses aí. Dessa coleção desse cara, nenhum custa menos que $10 milhões. Mas o que aconteceu é que aí veio a minha debacle por causa dos termos. Porque quando chegou em junho, eu joguei para agosto. Enormes. E como estava perdendo, em agosto eu joguei para outubro. Maiores ainda. Aí, como já tinha feito antes uma segunda rolagem dado certo, eu fiz a segunda rolagem para dezembro. Antes de terminar a rolagem de dezembro, eu não tinha mais nada para vender, para botar de margem. Eu já tinha perdido, de margem não, de ajuste. Acabou todo o meu dinheiro, eu fiquei duro e ainda fiquei devendo dinheiro para algumas corretoras. Em questão de quanto tempo? 6 meses. 6 meses eu fiquei zerado de não ter dinheiro para comprar cigarro. Então, eu ganhei sem saber como e perdi sem saber como. Quer dizer, foi... É porque, da mesma forma que existe um poder multiplicador quando as coisas estão dando certo, existe o mesmo poder multiplicador quando dá errado. Quando dá errado. Entendeu? Então, isso foi uma grande lição que eu aprendi. Nunca mais na vida eu alavanquei. Quer dizer, eu nunca mais vou ter $100 milhões. Mas também nunca mais eu vou perder. Não vou perder, entendeu? Porque é diferente. Quer dizer, hoje eu conquisto passo a passo. Sou muito precavido, não trabalho sem stop. Quer dizer, que talvez a gente falando aqui, talvez a gente não consiga passar o quanto isso é difícil de acontecer, né? Verdade. E o que isso representa, de fato, vivenciar uma coisa dessa. É verdade. Né? Mas em outras escalas, eu sei de outras pessoas que já viveram o mesmo problema e tenho certeza que essa história, ela não morreu comigo e nem vai morrer, porque vai acontecer ou muitas outras vezes. Agora mesmo eu tenho um filho que trabalha numa outra corretora, eu não vou entrar em nome. Então, ele, anteontem chegou em casa, e meu filho é assessor, né? Ele chegou em casa e disse, pô, fulano quebrou. Eu falei, pô, coitado, que pena, como que ele quebrou? Poxa, pai, há um mês que ele está comprado em Gafisa, isso era o papel, e vem caindo e ele vem termando, vem aumentando o termo. Chegou hoje de manhã, ele tinha na conta R$10 mil, que permitia que o papel abrisse caindo 0,2%, porque 0,3% tinha que zerar a posição, porque a corretora não podia ficar no risco. E aí encerrar as posições. Aí o papel abriu caindo 1%, fez uma mínima a casa decimal foi 16, a posição do cara foi liquidada a 16, terminou o dia com 3,5% de alta. Provavelmente no fundo de algum tempo. Mas essa é a história. Normalmente, eu já cansei de presenciar casos de pessoas que começam a alavancar na corretora, isso eu vi muito na Ágora. Na Link eu não vi porque hoje eu fico um pouco afastado, eu fico em casa, mas na Ágora eu ficava na corretora. Eu cansei de ver gente ligando, desesperado, assim, o cara comprado, o papel caindo, e assim, sob a ameaça da corretora zerar, o cara pedia, pelo amor de Deus, para não zerar, porque ele tinha certeza que no dia seguinte ia subir. Entendeu? E continuava caindo, quer dizer, a pessoa se convence e é uma desgraça. Isso aí, mas isso não tem jeito, quer dizer, isso aí, por mais que a gente esteja falando aqui, muita gente vai ouvir, e tenho certeza que das pessoas que vão ouvir, que ouvirão
esse nosso bate-papo, alguns ainda vão sofrer isso, vão sentir isso na carne, mesmo sabendo que isso acontece. Eu posso dar um relato pessoal também. Eu entrei no mercado algumas semanas, claro que eu tinha pouquíssimos recursos, tinha um valor lá na poupança, mas uma semana antes daquele crash de 97, Nossa. quando a Rússia, Crise da Rússia. Deu o calote na dívida. E foi logo depois de eu ter visto algum material teu, e a cada 3, 4 páginas tinha um aviso que era o seguinte: use stop. Use stop. Use stop. Né? E talvez se eu não tivesse lido isso, eu não estaria aqui. Porque o que me salvou foi usar esse stop. É né? verdade. Talvez algumas pessoas que vão nos ver aqui nessa gravação, não mensurem a importância dessa dica. Não alavanque. É verdade. Né? É verdade. Mas enfim, Márcio, não sobrou nenhum daqueles quadros? Nenhum. Infelizmente não sobrou nenhum. Porque a verdade, né, eu podia ter sido maldoso. Né? Eu poderia, por exemplo, quadro, era só tirar da moldura, enrolar tudo. Eu pegava aquilo, enterrar em algum lugar, e hoje eu estaria com um patrimônio de mais de 200 milhões de dólares, porque só aqueles quadros estrangeiros que eu tinha valeriam mais de 100 milhões de dólares. Cada Ismael hoje, se você for comprar um óleo de Ismael, você não consegue comprar por menos de 1,5 milhão de dólares. Os Portinari que eu tinha devem ser 2 milhões de dólares cada um. Quer dizer, se juntar, dava uns 150 milhões de dólares. Mas acontece que eu era jovem e tinha ainda o que eu tenho até hoje. Meu pai me ensinou a ser honesto. Não sei se foi bom ou se foi ruim. Na verdade, é uma coisa que eu às vezes fico me questionando. Mas eu nunca mudei por causa disso. Na verdade, quando eu quebrei, eu até fiquei devendo algumas corretoras. Mas eu não descansei enquanto não paguei o último centavo. Só para você ter uma ideia, a última operação que eu fiz, eu vou voltar, né? O Banco Real, em junho de 71, quando todos os bancos já tinham seus fundos de investimento, resolveu criar o dele. E eu era um grande cliente correntista do Banco Real. Então eu tinha um amigo que depois se transformou, anos depois, se transformou no presidente do Banco Real, que é o Paulo Guilherme Monteiro Lobato Ribeiro, que hoje é o presidente do Banco Alfa, que foi do mesmo dono do Banco Real, que era gerente de lá, me levou lá, me propôs uma operação para eu comprar $1 milhão ou de reais de cotas do Fundo Real. A garantia do empréstimo eram as próprias cotas, com o aval da minha mulher, uma operação de 6 meses, para engordar o fundo na largada. Da minha ambição, junho de 71, auge, eu estava fazendo, lógico que eu peguei aquela grana correndo. Bem, para encurtar a história, o resumo da ópera era que eu tinha que pagar, vamos ver, a cota foi vendida a 1 prata, vamos supor que eu tivesse que pagar, para empatar com juro e tal, tivesse que pagar 1,20. Quando chegou lá na frente, valia 20 centavos. Quer dizer, $1 milhão que o cara me emprestou, que eu nunca gastei nenhuma bala, eu devia 1,1 milhão. E o que eu vendia valia 200. Então eu fiquei com uma dívida, e eu já tinha quebrado, não tinha mais nada para vender. Tinha sobrado um sítio em Teresópolis que não tinha liquidez, que eu não conseguia vender. Eu peguei a escritura, botei debaixo do braço, fui lá no banco e falei com o Paulo Guilherme: Paulo, não tenho como pagar, fica com essa escritura aqui e estamos conversados, porque é o único jeito de vocês receberem. Aí ele disse: não, de forma alguma, que é isso, a gente acredita em você vai nos pagar. Eu falei: como, Paulo? Estou ferrado, desempregado, morto, sem dinheiro para comprar cigarro, como que eu vou... Então, não, vamos transformar isso então num crédito direto, você pagar isso em 24 vezes, mas era uma quantia gigante, 1 milhão. Como, né? A parcela era enorme. Eu falei: mas Paulo, como que eu vou pagar? Talvez ele não tenha entendido o que estava acontecendo. Aí ele disse: não, mas você vai conseguir. Bom, aí convertemos a operação num crédito direto de 24 meses. Primeiro mês, eu fui lá: Paulo, não tenho, cara, não tenho para pagar. Olha, a operação foi se arrastando. Mas algum tempo depois, alguns meses depois, eu voltei a trabalhar, consegui um emprego.
Enfim, comecei a ganhar dinheiro de novo. E acabei, depois de algum tempo, me associei a uma instituição financeira. Enfim, consegui dar a minha volta e fui pagar os caras 3 anos depois. Aquele milhão que eles me emprestaram me custou 2.800.000. Eu paguei pelo milhão, que eu nunca gastei um tostão, 2.800.000 foi quanto que eu paguei para zerar minha conta no final. Isso parece muito com as operações estruturadas que apareceram nos Estados Unidos ali em 2007, 2008, né? Porque um cliente nosso, inclusive, recebeu a mesma proposta. Não, vamos fazer o seguinte, eu empresto 10 milhões de dólares, a garantia são as próprias cotas, se subir, né, tem o ganho tal, né, se cair, fica um empréstimo. Né? E aconteceu com muita gente. A tragédia foi tão grande, você imagina, assim, eu posso estar equivocado, assim, já ficou muito tempo atrás, mas a proporção era assim, em dezembro, eu tinha uns termos de Belgo Mineira vencendo, o meu preço era 22 pratas, o papel estava 4 pratas. Quer dizer, é óbvio que eu não tinha que pagar os 22, porque na queda do preço para 4, médio. Eu fui botando ajuste. E para ir botando ajuste, eu fui vendendo tudo, meus carros, a minha casa, os meus quadros. Então, fui vendendo tudo a toque de caixa. Só que chegou uma hora que sobrava dívida e não tinha mais nada para vender. Entendeu? E aí só sobrou aquele sítio na Teresópolis, que acabou, que essas coisas que eu acabei pagando o banco não quis, e aquilo ali, de alguma forma, foi repercutir positivamente no meu futuro. Foi a partir dali que deu uma retomada na minha vida. Como assim? Porque no momento que... teve um momento na minha vida que eu paguei minhas dívidas e ganhei algum dinheiro e parti para uma experiência de montar um Montepio no Paraguai. Então, para montar esse Montepio, eu tive que financiar algumas pessoas, dar dinheiro para político, dar dinheiro para general, tinha que mudar a legislação no Paraguai, tinha que criar uma bolsa, enfim, era um projeto que, se tivesse dado certo, teria me transformado num banqueiro. Mas, como deu errado, consumiu praticamente toda a minha grana, e quando eu senti que a minha grana estava acabando, eu decidi voltar para o Brasil, até porque o Paraguai era uma ditadura, tinha o Stroessner lá, que era um ditador cruel, e eu não ia ficar devendo dinheiro no Paraguai. Então quando eu senti que a vaca estava indo para o brejo, eu dei por encerrado, quitei as coisas todas que eu tinha que quitar lá, e voltei para o Brasil, mas cheguei aqui perdido, sem saber o que fazer. Mas eu tinha essa propriedade que tinha ficado. Aí eu fui para lá, porque eu não pagava aluguel, não pagava nada, quer dizer, eu tinha casa para morar. E aí, lá eu comecei, não fazia nada no início, mas refletia. O que eu vou fazer na minha vida? Não foi uma solução, a resposta não veio em uma semana, a resposta veio em 2 meses, 3 meses, eu não sei. Mas enfim, ali eu encontrei um caminho e comecei a plantar alface. Nossa. Ali a história da minha vida começa na alface. Aí eu fiz lavoura de alface. Aí da lavoura de alface, eu voltei para o mercado financeiro alguns anos depois, e aí pronto. Aí fiquei, e deu certo, era um bom negócio. Foi. Aí foi ali na lavoura de alface, eu também conheci a minha mulher, casei, enfim, a minha vida... Poxa, isso... acho que poderíamos pensar em fazer um filme, né? Porque é uma história extraordinária. Muita gente já acha que eu deveria escrever um livro da minha vida, porque eu não estou aqui, eu não estou podendo me estender mais do que eu poderia, entendeu? Mas realmente... Mas como é que foi encontrar força para recomeçar dessa forma? Porque... Se eu te contar para você como é que eu encontrei força, você vai achar que eu sou um doido. Mas a verdade, sabe o que aconteceu? Quando eu comecei a viver da alface, eu sobrevivia. Eu tinha uma vida espartana, eu não recebia ninguém, andava de calça americana, roupa, eu ia vender alface no Ceasa, voltava para casa, não tinha nenhum contato social, eu não gastava dinheiro, eu só precisava de dinheiro para comer. E nesse meio tempo eu conheci uma menina, uma moça, que era irmã da namorada de um amigo meu que foi me visitar, e eu fiquei conhecendo, me apaixonei e acabei
não casei com ela, trouxe ela, ela veio viver comigo lá, veio morar comigo. E ficou morando comigo, daqui a pouco eu tive uma filha. E num determinado momento ela teve um problema dentário grave, assim, que tinha que fazer um tratamento. Quando a gente foi no dentista, vim para o Rio para ir no dentista melhor e tal, era caro pra caramba. O dinheiro que eu ganhava não dava para pagar esse tratamento. Eu digo, pô, não é possível um homem, nessa altura eu já tinha uns 34 anos, 35 anos, não é possível que uma pessoa com 35 anos não possa ter condições de pagar o tratamento dentário para sua mulher. Aí eu tinha um amigo que tinha um aras perto do meu sítio, que era um grande investidor, o maior especulador do Rio de Janeiro, de Vale, um cara que se chamava Alfredo Grunzer, e que tinha um aras lá perto do meu sítio, que era o meu contato com a cerveja. Ele nunca deixou de ser meu amigo, apesar de eu ter ficado pobre, ele nunca. Mas ele ia no meu sítio, ou eu ia no dele, e um dia eu recorri a ele e pedi para ele ver se ele me arranjava um emprego no mercado no Rio de Janeiro, porque eu precisava voltar a trabalhar. E já tinham se passado muitos anos, os donos de corretor já tinham mudado, já não era... Isso já era que ano? Já era 1984. E quando eu saí do mercado foi em 76, quando eu fui para o Paraguai. Então já tinham se passado 8 anos, quer dizer, já os donos de corretor, já não tinha mais, assim... Aí ele me arranjou um contato para eu ir trabalhar numa corretora chamada Merimpex, onde eu voltei a trabalhar na origem, na mesa de Open, e dali foi que recomecei tudo. A minha vida recomeçou dali novamente. Enfim, aí chegou onde eu estou hoje. Mas esse sítio acabou sendo importante porque de 78 até 84 eu me mantive ali, sobrevivi ali, eu não tinha aluguel, não tinha nada. Minha renda vinha. Era da alface, mas a renda da alface é uma renda pequena, entendeu? Sim. Eu tinha feito financiamento para comprar caminhão, para comprar tomata, para comprar aspersores, para comprar canos, para comprar bomba d'água. E isso eu fiz um financiamento no Banerj. E a própria renda da venda dos alfaces também tinha que pagar esses financiamentos todos. Então, eu vivia ali na linha d'água, mas na linha d'água da miséria. Quer dizer, só com o nariz. Entendeu? Assim, eu era feliz, mas eu quero te falar o seguinte, que apesar de ter sido um momento pobre, financeiramente falando, talvez tenha sido, para minha cabeça, o momento mais rico da minha vida. De estruturar, foi muito, porque foi a minha vida, minha cabeça mudou ali, entendeu? Eu comecei a ver o mundo de uma outra forma, talvez de uma forma que passou a fazer sentido. E isso foi o que me estimulou, realmente. Então, foi assim. Esse tipo de ganho é imensurável, né? Isso não tem preço. Às vezes a pessoa vive uma vida inteira e não descobre isso. Então, eu sou muito grato a tudo. Eu não tenho, assim... eu sou uma pessoa feliz. Tudo o que me aconteceu no passado poderia acontecer novamente. Eu não tenho nenhum arrependimento de nada que eu fiz. A minha vida, apesar de ter tido bons momentos, maus momentos, foi divertida, entendeu? É como você disse, pô, eu posso escrever um livro. Não é todo mundo que pode dizer que viveu e pode dizer que pode escrever um livro e que esse livro possa chamar a atenção de leitores, entendeu? Então, até porque às vezes, se for só pelo dinheiro, o cara nasce em berço esplêndido, recebe uma grande herança, não fez nada durante toda a vida. Pois é verdade. Não produziu nada. Eu conheço várias pessoas assim. A vida deles é muito sem graça quando comparada com a minha vida. Mas enfim, isso aí. E também um grande ativo, então, são os amigos verdadeiros, né? O que são muito poucos. Né? E também a verdade é que isso eu também aprendi. Né? Hoje eu digo para você, assim, de coração mesmo, numa mão só, não dá os meus amigos todos. Os verdadeiros amigos. Foi um bom teste também, né? Foi muito bom. Porque eu tive a oportunidade de saber quem era meu amigo e quem não era. Eu tive a oportunidade de passar pelo Rio Branco, quando eu estava ferrado, e ver gente atravessar, para não ter que cruzar comigo, achando que eu fosse... Na verdade, eu nunca incomodei ninguém. Eu fui sozinho para o fundo do poço, eu não incomodei ninguém.
Mas enfim, mas a vida é assim. O que eu falo muito para os alunos é que às vezes a gente está no mercado nessa luta do dia a dia para gerar os ganhos e a gente pode ficar muito concentrado no lucro, no valor, no dinheiro, e às vezes isso é uma coisa que está num ponto secundário, né? Tem alguns outros valores. Outros valores, sem dúvida. Que quando a gente consegue desenvolver o dinheiro fica automático. Eu hoje, entendeu? Assim, eu não sei. Família, para mim, é uma coisa hoje muito importante. Não é hoje, não é de hoje. Já há muitos anos eu percebi que na frente de tudo está a família. É só com quem você realmente pode contar em todas as horas. Existem exceções, uns poucos amigos, mas quem você pode realmente contar, principalmente se você tem uma família bem estruturada, como graças a Deus eu tenho, é com a sua família, entendeu? Com seus filhos, com a sua mulher. Eu vejo a harmonia que é na minha casa, eu vejo, como todas as pessoas, eu também tenho as minhas dificuldades, não necessariamente de ordem financeira, mas tenho problemas emocionais e tal. Então eu vejo como eles, quando sentem que eu estou... Quando um filho meu acha que eu estou chateado por alguma coisa, já fica todo mundo preocupado, entendeu? Então isso aí é uma coisa que... São os ativos não financeiros que talvez são os mais valiosos, né, na nossa vida. É verdade, eu dou muito valor a isso, entendeu? Então hoje a minha vida, na verdade, quer dizer, tem duas coisas que eu amo. Eu amo análise técnica, é uma coisa que eu faço com um prazer muito grande, porque... eu amo porque eu acredito, entendeu? Porque eu consigo realmente fazer determinadas leituras que são provas que aquilo funciona de verdade, né? E a outra coisa é a minha família, entendeu? São as coisas que eu vivo para isso. Eu vivo para o bem-estar da minha família e para eu poder praticar análise técnica, porque eu já não estou mais na fase de estudar análise técnica, eu pratico análise técnica, eu passo pensando, tem dias que eu fico horas pensando, numa besteira, mas assim, Sim, do ponto de vista, obviamente, de operar o mercado e extrair lucros, né? Mas não é só isso, tem uma parte filosófica, entendeu? Tem uma parte tem a parte intelectual do lance que eu adoro. Entendeu? Tem uma parte que eu curto. Sabe um aspecto, Márcio, que me chama a atenção depois de todos esses anos, que às vezes eu também me pego filosofando, e aproveitando aquela palestra que a gente gravou há pouco, em como, quando está na hora do ciclo, engatar um movimento, não importa o que aconteça, o mercado vai subir ou vai cair. Isso é uma coisa muito estranha, né? Se a gente for parar e pensar em relação a... É verdade, mas é uma coisa que você sabe que funciona. Funciona. Que o ciclo, quando começa, pode cair o mundo, que não vai interromper o ciclo. Parece que tem uma certa ordem, um certo... Tem um relógio. Tem um relógio que marca a hora. Quando a hora é de alta, não tem tragédia que... Pode impedir uma semana, 10 dias, mas não tem uma tragédia que inverta a tendência primária dessa... Porque o caminho é aquele. O caminho está traçado. Impressionante. E é engraçado o seguinte, quer dizer, essas inversões, né, elas têm, tanto em cima como embaixo, elas têm componentes que sempre se repetem. Quer dizer, eu me lembro, assim, que, por exemplo, que na década de 70, 68, 69, 70, foi uma época que o mercado foi marcado por um tipo de operação que se chamava block trade, que nada mais é do que IPO. Só mudou de nome, porque o block trade fez um estrago tão grande quanto fez o IPO. Então... Aquela ideia de comprar antes do lançamento, esperando que na hora que começar a negociar... Do mercado está em alta acentuada, aí as empresas saem abrindo capital, não falta comprador. Qualquer um compra qualquer coisa. Qualquer um compra qualquer coisa, tem briga, tem rateio, não é? Então isso aí, quando isso acontece, não é hoje um IPO, daqui a um mês, não. Quando começa toda semana ter IPO, um atrás do outro, meses seguidos, você pode... 2006, 2007. 2007, 2008. 2008. Isso aí tipicamente, está se aproximando
do final de um ciclo de alta, porque esse tipo voraz de comprador, ele só emerge, ele só aparece no mercado quando está no final do ciclo de alta. Da mesma forma que aconteceu. Porque ele está tão autossuficiente, tão seguro que o mercado vai continuar subindo. Cara, que ele compra qualquer coisa. Ele escuta que alguém comprou, ganhou 30% no dia seguinte. Enfim, isso aí é uma história que eu vi se repetir nos 2 maiores ciclos de alta que eu vivenciei, que foi o que terminou em 71 e o que terminou em 80. O final foi idêntico. Eu me lembro, eu vou contar para você uma história, que eu quebrei com operações a termo. Né? Próxima semana, a continuação dessa bela entrevista, desse belo bate-papo que eu tive com o Márcio Noronha, onde ele apresenta mais informações sobre como houve essa recuperação dele no mercado, como ele conseguiu aplicar análise técnica com consistência, enfim, uma série de lições que serão muito úteis para qualquer trader ou investidor. Muito obrigado e até lá.